Nesse vídeo nós vamos falar sobre essa incorporação que a Taesa e a Taurus anunciaram, vamos entender mais sobre isso, vamos falar sobre o dividendo que a Taesa deve anunciar em dezembro ainda, e talvez também a Taurus também anuncie, e vamos falar também sobre a visão do Barsi na Taurus e a Taurus Day. Deixa o like no vídeo, é sempre muito importante seu like e sua inscrição no canal, veja aí se está inscrito. Vamos começar então dando uma visãozinha aqui no que está acontecendo com as duas empresas. E vamos começar aqui com a Taesa, que nos últimos anos ela entregou um ótimo crescimento nas suas receitas, no seu lucro, por conta da entrega de projetos, mas também por conta do IGPM, que deu uma turbinada nos resultados recentemente. Isso tudo vem desabando com a queda do IGPM ficando negativo, mesmo com a empresa entregando projetos. Mas essa não é a leitura correta, porque aqui são os números, vamos dizer, contábeis, tá? Não é o adequado para a gente ver. Vendo aqui a receita regulatória, podemos ver que sim, o IGPM impactou negativo, porém as entregas de projetos foram superiores. Então, na verdade, houve uma desaceleração no crescimento, na receita aqui. E não, na verdade, uma queda aí nas receitas. Foi apenas uma desaceleração. Ela fica pressionada, diga-se a verdade também, pelo endividamento alto da empresa e necessidade dela ganhar novos projetos lá para 2030, principalmente até lá, porque onde ela perde algumas concessões aqui que vai ter que ir para licitação e tudo mais, tá? Mas enfim, ela vai inclusive crescendo e pagando dividendos ao longo do período. Então não fique assustado com essa queda aqui dos resultados, que é algo mais questão contábil. A gente pode ver que a empresa está bem em dividendos, porque passa uma linha aqui nos 9% e sempre acima praticamente, né? Um ano ou outro aquela bate próximo dos 9, mas muitos aqui, ó, chega bem mais, 15 e tudo mais, uma ótima empresa em dividendos, tá? Só que tanto dividendo assim deixou uma dívida ali um pouquinho apertada, mas ainda assim dá para levar isso com tranquilidade. Enquanto a Taurus, ela entrega aqui um ótimo crescimento, uma disparada nos resultados, mas é um case totalmente diferente. É uma empresa que era deficitária, prejuízo atrás de prejuízo, até que ela resolveu fazer aqui um turnaround, né? Investindo muito em tecnologia, mudando aqui totalmente, né, o foco da empresa, tentando entregar o máximo de custo-benefício, produtos que têm um bom preço, mas com uma qualidade muito boa. E aí ela conseguiu então disparar nos resultados, surfou a onda nos Estados Unidos, surfou a onda no Brasil, veio a questão da mudança do governo, diminuiu muito aqui as armas do Brasil, acabou diminuindo também nos Estados Unidos, a gente já vai ver isso. Então, a gente está na expectativa aqui de uma retomada nos dois mercados, mas também a empresa está buscando ampliar, né, a sua geografia aí de atendimento. A gente já vai ver isso também, tá? Então a gente vê que quem investiu a Taurus lá atrás disparou, né, demais aqui os resultados, porque é uma empresa menor, uma empresa que tem um potencial também de disparar mais, né, ainda mais uma empresa de turnaround. Então também a queda foi um pouco forte quem comprou aqui no topo, mas existe a possibilidade de dar uma nova disparada. Mas é óbvio, existe sempre um risco por detrás, né? A gente já vai ver mais sobre isso. Então tem um payout aqui, nada, né, na empresa por muito tempo, e de repente dispara os dividendos com os resultados subindo aí, né? E agora ela vai buscar ser uma boa pagadora de dividendos, que vale lembrar que todo esse crescimento que ela fez, ela aproveitou do bom momento dela para pagar bons dividendos, mas sem se alavancar. Então ela está numa situação financeira confortável, embora até tenha aumentado um pouquinho a dívida aqui, porque ela segue investindo pesado. A dívida está bem tranquila ainda, né? Diferente de alguns outros períodos onde ou ela dava prejuízo, ou estava com dívida muito alta, ou as duas coisas, né? Agora ela está, ainda que tenha diminuído o lucro, está sendo lucrativa e com uma dívida sob controle. E agora vamos comentar o fato relevante que a Taesa trouxe sobre o protocolo de incorporação de suas controladas. Inclusive a Taurus trouxe um mais ou menos parecido ali, né? Nessa linha. E aí a gente tem aqui então ela falando desse protocolo de incorporação da AT3, a Santana, a Sairá. E aliás, os RAPs são bem grandes aqui, somando os três dá 350,2 milhões, né? Bastante coisa anualmente isso aqui. Ela informa que a companhia incorporará na totalidade o patrimônio de cada uma das incorporadas, cujas ações são detidas em sua totalidade pela própria Taesa, ou seja, a Taesa já detém 100% dessas participações, não vai mudar em termos de percentual, e a incorporação não resultará em aumento de capital da companhia, tampouco em emissão de novas ações. Então você vê isso aqui, talvez você se pergunte, então para que ela vai incorporar se ela já detém 100% dessas empresas? Isso aqui gera um custo que a gente já vai ver. E aí, por que ela está fazendo isso? Porque o objetivo aqui é
atuar para ganhar eficiência, simplificar a estrutura da empresa, ganhar eficiência aqui de custos. Então, por exemplo, essas 3 empresas vistas aí separadamente, tem estrutura separada, tem custos aqui separados, vai tudo aqui juntar dentro da Taesa com uma estrutura mais enxuta, né? Vai ter custos menores. Basicamente, ela está aqui ganhando eficiência, melhorando ali as margens, se aproveitando das sinergias aí em seus projetos, tá? É isso. Aí talvez vocês perguntem, então por que inicialmente ela fez separado, já que era menos eficiente? E aí pode ser um dos motivos, um dos motivos, né, a gente tem que ver mais detalhes ali o que ela falou lá no passado, mas um deles pode ser eficiência aí tributária, de repente, dependendo do que a empresa está fazendo, pode ter um benefício fiscal, alguma região da linha de transmissão, enfim. Ela teve um benefício, construiu essa linha, está entregue, agora ela falou, puxa, agora já não temos tanto esse benefício aqui, vamos então simplificar essa estrutura, vamos pôr o nosso guarda-chuva aqui para reduzir os custos. Então é basicamente isso. Isso sim gera um custo inicialmente de R$800 mil, então não é algo porcariazinha, tem um custo relevante, mas ao longo dos anos vai trazer um retorno maior do que isso, obviamente, tá? E a gente pode ver o fato relevante aqui da Taurus, que vai ser aí em aprovação final dia 29 de dezembro. Ela forma que ela é titular 100% também da TMFL, da Polimetal, não ocasionar aumento de capital, não vai ter emissão de novas ações para a companhia, né? E ela fala que essa cisão parcial da TMFL, a cisão parcial da Polimetal, tem o objetivo reorganização da composição societária para gerar maior eficiência, sobre a ótica da diretiva e governança corporativa, alocação de ativos e passivos, equalização das relações jurídico-financeiras de créditos e débitos intragrupo, né? Ela disse mais ou menos ali aquilo que eu disse, que cada empresa vai ter um benefício, algum detalhe diferente um do outro, mas é mais ou menos essa linha aqui que elas buscam, né? Eficiência, basicamente é isso. E aí, ela também tem os custos que ela projeta aqui em torno de 450 mil. Então, esses foram os 2 fatos relevantes aqui dessas 2 empresas. E falando agora dos dividendos, inclusive eu preciso fazer uma ressalva, né? A empresa deve anunciar dividendos em dezembro, na minha opinião, e esse dividendo deve ter a Datacom em janeiro. Eu previ o dividendo para a empresa em 3,24, eu previ lá atrás, né? Faz tempo, no fim do ano passado ou no começo desse ano, e aí o IGPM veio mais negativo do que eu esperava. Então talvez esse dividendo venha um pouquinho menos, né? Mas não vai fugir muito não. Então eu previ o dividendo de 9% no ano, talvez 1% a menos, alguma coisa do tipo. Não deve fugir muito disso, mas só fica esse alerta aí e pode impactar um pouco. A empresa pagou 1,58 de dividendos em 2023, no exercício, faltaria pagar então 1,66. Talvez não venha exatamente aqui, mas ainda assim a gente sabe que é uma empresa muito previsível em dividendos. 4,60 de yield é uma maravilha, se vier 3,5 ainda vai continuar sendo uma maravilha, né? O consenso projeta um preço justo da Taesa, linha ali, né? 1% de margem apenas. Eles estão vendo que a Taesa não está barata nem cara. Na verdade, quando é 1% só de margem é pouco para estar comprando, mas enfim, essa é a opinião do consenso. Então agora vamos falar da Taurus, começando com as expectativas do Barsi para a empresa, que fazem bastante sentido na minha opinião. Então ele comenta que o ano foi muito desafiador, em virtude da nova legislação de armas, mas que o interesse econômico deve prevalecer sobre o interesse ideológico. O bom senso irá prevalecer. Lembrando que as vendas até ficaram meio que congeladas, vamos assim dizer, nessa troca de presidente, que tirou as regulamentações. Aí no meio do ano ele veio por um novo decreto aqui, ainda tem uma série de pendências para resolver. O Barça acredita que as vendas devem ser desbloqueadas e melhorar bastante, mas sim, vai melhorar obviamente, a própria empresa acredita nisso, mas na minha opinião não vai chegar ao meu patamar de antes. Mas ainda assim, vamos dizer que nós estamos naquele teórico fundo do poço, né? Então daqui para frente é só melhora, pelo menos no Brasil, né, em termos aí de venda de armas. E aí a gente tem então ele muito animado aqui com a Índia e com a Arábia. Ele acredita que a joint venture com a Índia é muito promissora, eles têm uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Ele fala aqui que se o governo conseguir implementar a política de flexibilizar a venda de armas por lá, será um mercado potencialmente muito maior que o nosso. Então, realmente é um potencial gigantesco aqui na Índia, né? E tem a Arábia também, que ele está bastante animado também, onde ele fala que lá a Taurus pode usar o mercado para acessar todos os potenciais clientes do Oriente Médio. Aí já temos aqui um grupo bastante bacana de empresas, como a cooperação do Golfo, que inclui a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, Oman. Então
tem aqui uma chance da Taurus expandir bastante também ali nessa frente aqui da Arábia Saudita. Então vocês devem ter entendido que o grande diferencial da Taurus foi um turnaround, focar na eficiência, conseguir aqui um custo-benefício ótimo para crescer muito, ela conseguiu, e agora ela vem sendo afetada por questões que vão além do controle dela, como problemas aqui no Brasil e até um pouco de diminuição ali nas vendas nos Estados Unidos. Então, nós vamos falar um pouco mais dessa questão do mercado neste restante de vídeo, e aí quem for membro do canal, depois eu vou detalhar mais aqui na Taurus, que se eu falar tudo nesse vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, quem é membro do canal fica atento que eu vou pôr a continuidade lá do vídeo. E aqui nós temos então o mercado no Brasil, que era o segundo mais relevante da empresa, e teve aqui um golpe muito doloroso, que foi o decreto 11366, embora já fosse esperado, né? Com o novo governo entrando aí em janeiro de 2023. As vendas despencaram com isso, trouxe uma série aqui de restrições, enfim, foi horrível. Em julho trouxe um novo decreto, que aí deu uma retomada aqui em alguns pontos, mas ficou uma série de dúvidas ainda, e essas dúvidas, muitas delas foi aqui sanada em novembro de 2023, com a portaria número 2 aqui de 2023, que regulamentou os calibres permitidos e restritos. Sem isso aqui, essa aqui não tinha muito efeito, tá? Porque ficava essa dúvida aí, o pessoal estava receoso. Então a perspectiva é que a partir de dezembro de 2023 retome aqui aos poucos as vendas, né? Então por isso que a gente fala, eu acho que a gente estava aqui no fundo do poço, né? Agora é melhorar pelo menos, o quanto a gente vai descobrir aí no dia a dia, tá? Então, a gente tem aqui uma demanda que, olha só, estava 102 em 2018, essa disparada aqui, né? E olha só, foi para 66 em 2023, né? Despencou demais e agora deve melhorar bastante aí, mas eu, particularmente eu, né, na minha opinião, não deve voltar a esses patamares aqui. Difícil, né? Bem difícil, mas enfim, vamos ver alguma melhora acontecendo aí. Então a gente tem aqui o mercado dos Estados Unidos, que embora a intenção de compra esteja forte, ela realmente não está naquele pico que ela estava há um tempo atrás. Ela foi caindo em 2022 em diante, mas ainda está um bom patamar se você for ver. Aqui estão os partidos democrata ou republicano, e curioso é que sempre no último ano do mandato existe uma disparada nas vendas de armas, olha só. E ano que vem nós temos um novo mandato. Será que vai ter disparada? É a expectativa deles, tá? O pessoal tem receios aí sempre de mudanças, e aí eles vão lá e dá-lhe comprar arma no último ano aí das eleições. Enfim, então existe essa expectativa. Na Índia, vocês sabem que é um mercado super promissor, conforme o próprio Barça acabou de dizer, e a licença de operação foi concedida em novembro de 2023, agora há pouco, então já está avançando aqui. Tem uma série de licitação aí, ó, 425 mil fuzis. Então, isso aqui é muita coisa, né? Além dos revólveres e pistolas para o mercado civil, tá? Então, a Índia é um potencial gigantesco aqui. Como o Barça disse, pode passar fácil o mercado do Brasil. E aí vai ser aí o segundo mais relevante depois dos Estados Unidos, que é muito relevante para Taurus, né? E aí nós temos a Arábia Saudita, que é esse estudo de joint venture. Ela está ali já mirando, né, o mercado, como nós vimos ali o próprio Barça citando. Tem uma série aqui de países que pode dar bastante crescimento também para a empresa, tá? Lembrando que eu devo fazer a continuidade desse vídeo para quem for membro do canal. Considere se tornar membro do canal, é R$ 7,99. Você tem vídeos exclusivos, eu tenho já 16 anos de experiência de bolsa, estou sendo muito assertivo nos dividendos projetivos, e é aí o preço mais barato, eu acho, da maioria dos canais. Enfim, você também ajuda bastante o canal a se manter com alta qualidade, não só nos vídeos para membros, mas também aqui no canal geral, tá? Um abraço e até o próximo. Valeu!